Olá, boa noite a você que está acompanhando essa jornada de lives aqui no nosso canal Lente Interior. Hoje nós vamos falar sobre a batalha psicológica pela verdade. Qual é o poder individual teu que pode te ajudar a você vencer todo tipo de batalha psicológica pela verdade? Pois é, a verdade é aquilo que vai sempre nos libertar, não apenas de todos os enganos, de todas as armadilhas do sistema, mas a verdade, ela nos liberta inclusive de todas as programações que o sistema, né, o grande sistema, por trás de todas as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas pré-condições, preconceitos, as nossas crenças, tudo é formado muito pela base do que nos cerca, o que nos rodeia. E hoje nós vamos falar sobre essa batalha psicológica. Como é que você se entende hoje, vivendo aqui hoje no dia 23 de abril de 2024? Nós temos assim, vivendo um acontecimento assim muito estranho, né? Esse ano começou com muita estranheza, com muitas novidades, com uma dinâmica, né? Guerra, rumores de guerra, todo tipo de pestilência, muitos ataques, com muitos comentários sobre pragas, sobre situações onde o ser humano está sendo colocado meio que vítima, né, de uma situação, de um sistema. Nós estamos realmente vivendo como se tudo estivesse mostrando pra gente, né, que a gente tem que realmente acreditar que estamos passando por um momento caótico, de fim do tempo, onde as pessoas elas já não precisam mais ter nada, mas elas vão ser monitoradas e mantidas através do sistema, do Estado, e todas essas posições dominantes, né, que dão a impressão que nós estamos sem saída, né? Muitos hoje chegam e falam assim: doutora Alana, eu me sinto sem saída. O que fazer diante de todas as situações, de todas os anúncios que é sempre tão chocante, com tantas manifestações que querem sempre nos colocar no medo, no pânico, na angústia. E aí a gente vem hoje trazer para vocês alguns resultados que, se vocês praticarem, vocês vão se surpreender, porque vocês vão perceber que vocês, estando nessa sintonia, entendendo verdadeiramente, né, o quanto é importante você manter-se, uma revolta santa quase, que eu falo, uma revolta individual, onde você não permite que todos os demais, né, que toda essa sociedade que tenta nos encurralar, que ela consiga ter força perante isso contigo. E isso, hoje, eu estou aqui querendo trazer para vocês algumas dicas importantes, né? Dicas que podem te ajudar. Primeiro, para que você saiba que muito desses acontecimentos, dessa publicidade moderna que utiliza percepções enganosas como arma de ataque à tua sanidade mental. Pois é, nós tivemos no século passado a figura de uma pessoa muito importante com isso, né? Ele foi o sobrinho do Freud, ele se chama Edward Bernays. E ele foi o pai da publicidade moderna. Ou seja, ele conseguiu através de grandes conhecimentos de como manipular a psique das massas. Logicamente que no início para venda, né? Fazer com que todo mundo tenha uma necessidade absurda de consumir. Então no início essa dinâmica foi fazendo com que você consumisse desenfreadamente, fosse realmente alçado a seres desejantes e faltantes. Tudo te faltava e você precisava consumir desenfreadamente. E essas armadilhas, né, desse consumismo sedutor, ele fez com que grandes dominadores estivessem com a humanidade, com a sociedade muito nas mãos, né? Porque enquanto eles apresentavam todos esses produtos maravilhosos de consumo, existia por outro lado os grandes bancos financiando tudo isso, para que você, quanto mais se endividasse, quanto mais você desejasse, quanto mais você estivesse nesse movimento de consumo, as tuas funções cerebrais estavam sempre buscando e desejando mais. Ou seja, sempre direcionando a vida do ser humano para esse propósito fabricado. Propósito fabricado do quê? Do desejo pelo algo novo. É tanto que nós temos hoje um iPhone 1, 2, 3 e agora já estamos no 15, onde os demais eles já se tornaram obsoletos. Quando você observa o 1, o 2, o 3 ou o 10, as funções são quase que meramente apresentado de uma maneira que faz com que você deseje, mas que a função básica, todos eles realizam da mesma maneira. Então,
Se você está dentro desse processo de consumismo desenfreado, se você está sendo manipulada por essa sociedade do consumo, que faz com que você cada vez mais tenha esses desejos, essas necessidades, isso vai sufocando. E chega um momento que a sociedade está nesse processo do cansaço. Isso é a sociedade do cansaço. Uma sociedade que já não aguenta mais, já não suporta mais o processo tão aguerrido dessa programação preditiva do sistema. E a gente vê que eles, agora, além do consumo, vem o processo do medo. E esse medo patológico, ele tem aprisionado você, para que você se mantenha numa espécie de fuga e luta, onde você já não processa tão bem, né? As tuas decisões, elas já não estão mais tão pautadas naquilo que realmente você percebe, dos teus valores principais, dos teus valores basilares. Valores esses que a sociedade cada vez mais se distancia, cada vez mais está se distanciando. E aí a gente tem hoje, que está acontecendo no nosso país e no mundo, é o quê? É que todo o material informativo, ele está passando por um processo de uma polícia do pensamento, da vigilância e da censura. Ou seja, nós além de termos sido bombardeados por essa sociedade do consumo, nós também fomos bombardeados, hoje em dia, nós estamos sendo bombardeados por essa polícia do pensamento, onde o que você olha, o que você vê, não é mais aquilo que são os fatos. Ou seja, se alguém diz para você, como eu estava atendendo um paciente de fora, ou seja, não é só no Brasil que está acontecendo essa polícia do pensamento, passando por processos de entrevista de trabalho, processos de melhorias de treinamento fora do Brasil e no Brasil, que vem essa novidade, né? Essa novidade dessa governança, né? Esse olhar para o todo. E aí ele falou assim, gente, doutora Ana, eu estive passando por um processo agora e as pessoas dentro da entrevista e dentro do treinamento me perguntavam assim, eu trabalho na área financeira, né? E aí me perguntaram se eu tivesse um colega do lado que eu conhecesse, que fosse homem e que se identificasse como homem por 10 anos, desde o tempo que eu estou aqui no trabalho, mas se ele, por um acaso, né, de um dia para o outro, passasse a querer ser reconhecido como mulher, como você aceitaria como você lidaria com isso? E ele veio com essa angústia para a sessão, ele veio com essa angústia porque ele achava que o treinamento para ele ali, na função que ele precisa, né, que ele precisa executar quanto do sistema financeiro, ele queria informações e acha que dentro do treinamento deveria estar baseado em cima de melhorias, de coisas que ele pudesse realmente melhorar a sua performance. E agora ele disse, gente, eu me senti muito frustrado por aquele tipo de treinamento. Você está passando por isso? Como é que está hoje aqui no Brasil, durante os treinamentos que você vem passando? Você também está se sentindo frustrado porque a percepção hoje é diferente de algum tempo, quando a gente realmente valorizava o desempenho da pessoa, os valores das pessoas, o tanto que essas pessoas podem se desenvolver quanto gente, e o quanto elas, por se desenvolverem como pessoa e dentro das suas funções, ela vai realmente estar funcionando mais, ela vai estar dando mais resultados, não apenas para si, mas para a empresa e para a sociedade. Afinal de contas, nós na logoterapia falamos que você deve ter uma missão a fazer, um sentido a cumprir, um propósito a desempenhar diante da sociedade. Mas quando a sociedade ela está distanciada, né, desses propósitos e passa a ir para um campo de uma subjetividade, onde o que os seus olhos enxergam, o que os seus olhos percebem, são tão distantes do que é factual. E isso, além da frustração que esse nosso paciente recitou, isso faz com que realmente a sociedade ela vai começando a colapsar. Isso não só aconteceu nesse momento. Todas as sociedades que enveredaram por esse caminho, elas tiveram verdadeiramente o seu extermínio. Então, como que você está lidando com essa polícia do pensamento? Eu gostaria que vocês falassem aqui, Luciane, Paula, Cláudia, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria muito de saber se vocês também estão sendo, de alguma maneira, vocês também se sentem constrangidas, colocadas contra a parede por conta dessa polícia do pensamento, essa vigilância, essa censura diante do que você olha, do que você percebe, do que os teus olhos dizem e o que a sociedade hoje está dizendo que é.
Até porque, no caso em particular desse nosso paciente, a questão dele é: eu sou um profissional da área financeira e estou sendo questionado por subjetividades que não vão agregar em nada na minha atuação quanto profissional. E isso trouxe não apenas uma frustração existencial, como também uma frustração profissional, que é tão importante, né? O ser humano, ele tem uma dimensão do trabalho como uma missão existencial. E aí a gente começa a verificar que é como um grande desastre inventado por essa sociedade, né? Que quer trazer todas essas soluções onde existe uma agenda por trás, né? E aí a gente pode citar vários desses processos que a gente está enxergando, por exemplo, quando falam-se sobre aquecimentos globais provocado pelo homem, quando a gente percebe que, quando se fala em aquecimento e a gente está vendo vários lugares que nunca, por exemplo, nem mesmo choveu e hoje está até nevando. Ou seja, o que é real? O que é que você está vendo? E o que é que eles estão nessas narrativas, dessa polícia, né? Essa polícia do pensamento que diz que o que os teus olhos estão vendo, que aquilo que você vê, aquilo que você consegue perceber é diferente, é o contrário. Como que você está lidando com isso? E aí, hoje, a gente percebe que é cada vez mais importante que a gente tenha essa revolta individual, essa capacidade de despertar e dar um basta. Porque quando a gente tem essa capacidade, e é isso que nós queremos provocar você que está aqui conosco, é que você tenha essa capacidade de revolta individual, essa capacidade de você dizer sim ao que você consegue perceber, ao que tem na tua memória, ao que você consegue enxergar quanto verdadeiro, quanto real, e que você sim desafie, que você se desafie todos os dias a dizer sim à vida, apesar de tudo dizer contrário a você, apesar de todo o sistema tentar impulsionar você a desistir, a se submeter, a ficar censurado, a você realmente ter os seus pensamentos policiados e por isso mesmo silenciados. Nós estamos aqui no canal Lente Interior para trazer para vocês algumas dicas preciosas de que você realmente pode sim vencer essa batalha psicológica pela verdade. Por quê? Porque você precisa entender que só você tem a capacidade de vencer todo tipo de ataque que todo esse sistema está tentando impentrar na sociedade brasileira e até mesmo mundial. Porque você que tem a capacidade de discernir, de entender a verdade, de observar o que é o belo, do que é a justiça, você tem a capacidade de dizer não, eu não aceito, eu não concordo. E cancelo todo tipo de policiamento ao meu pensamento. O que eu enxergo, o que eu vejo, o que as minhas percepções me demonstram, as minhas verdadeiras percepções, onde o meu olhar, onde o meu cheirar, onde o meu escutar sejam preservados e não censurados. Isso é o que nós precisamos diariamente nos obrigarmos a todos os dias de manhã cedo, naqueles 15 minutos daquela hora dourada das nossas intenções, é que a gente vibre e cancele qualquer tipo de censura ao que é a nossa verdade. E isso faz com que você não entre nessa geração Z, essa geração atual, né, que é zumbi tecnológico, que está utilizando a tecnologia, mas de uma maneira extremamente robotizada. Pessoas que utilizam a internet e as redes sociais para serem facilmente manipuladas. Por quê? Porque tudo que o grande rapper que tem milhões e milhões de seguidores, que abre uma live e explode de pessoas, né, e que traz conteúdo de muita baixa vibração, de baixa frequência, de muito consumo, de tudo aquilo que nos afasta do que é bonito, do que é belo, do que é verdadeiro, e que explode. Por quê? Porque as pessoas estão vítimas. Essa geração Z, ela está vítima, ela está robotizada, muito manipulada por essa hipnose digital de massa, onde o que cresce, onde o que tem repercussão, onde o que tem curtida, são esses grandes hipnotizadores de massa. E essas pessoas, utilizando uma frequência cada vez mais adoecedora, cada vez mais patológica, transformam uma geração inteira em zumbis tecnológicos. Então, o que é que nós precisamos hoje fazer? E é aqui, nessa jornada de lives, que nós queremos fazer uma educação para a sociedade, uma educação que perceba que o problema está em como você deve conduzir a sua vida. Você deve conduzir a sua vida onde você consiga realmente entender que
A tua verdade, a tua essência está dentro daquilo que é o que é os valores existenciais, os valores que fazem com que você tenha responsabilidade diante da liberdade da tua existência. Você quer ser livre, então você é irremediavelmente responsável por cada uma das tuas atitudes. Como que você está diante das tuas atitudes? Responsável? Você tem algo a fazer diariamente que te coloca, que te impulsione a realizar algo que seja só seu, que só você pode realizar com responsabilidade para que fique independente se você está hoje ou amanhã entre a vida e a morte. Como você responderia a isso? Como você responderia se nesse momento agora a tua vida se esvaísse? Você teria realizado esse sentido da tua vida, da tua existência? Então são situações hoje aqui que a gente está aqui refletindo, conversando juntos aqui nessa grande jornada de conhecimento sobre a vida, a existência, a importância que você tenha o tempo inteiro de buscar ser alimentado, não por esses entretenimentos que são completamente desregrados de qualquer valor, qualquer sentido, onde toda a beleza das músicas, das peças de teatro, dos grandes livros, gente, da grande arma que é a arte, sendo tão manipulada, tão censurada, para que você tenha o teu pensamento censurado sobre as coisas que são bonitas, que são belas e que são verdadeiras. Hoje, a arte, como está a arte no teu entorno? Fabiana, fico feliz que você está nesse processo. É fundamental que estejamos nesse processo, né? Por quê? Porque a gente sai desse grupo de pessoas que são robôs, robotizadas, que seguem essa massa de zumbis robotizados, que tentam levar a grande geração, principalmente dos nossos jovens, para um consumo de cada vez mais pornografia, a pornografia, os valores cada vez mais relativos, a destruição da família, a relativização da família quanto o pilar máximo. Inclusive, quando você fala de família, você hoje, mesmo entendendo as diversas formas de família, mas como que é a tua família? Como que você cuida da tua família? Como você se suporta diante dessa família? Hoje, cada vez mais, as pessoas estão querendo que as relações elas sejam fluidas, cada vez mais fluidas, descartáveis. E isso faz com que você se torne cada vez mais isolado, solitário. E aí eu quero aproveitar nesse momento de dar uma grande dica para vocês. E essa dica é uma dica que vai fazer com que você, dentro do processo psicoterapêutico, que você realmente venha encontrar paz no meio de todo esse caos. Como que está o teu silêncio? Como que você lida com o silêncio? O silêncio que antes era tão bem falado pelos monges, né? Então você ia para os mosteiros, você ia para um momento de isolamento. Como que está isso? Pois é, hoje a neurociência explica a importância do silêncio. O silêncio que cura. O silêncio que cura. E hoje a gente percebe que algumas funções, né, cerebrais, elas ao permitir esse processo de silêncio, né, essa dimensão terapêutica do silêncio, que vai exatamente se contrapor a todo esse ruído da sociedade, né, o silêncio ele se torna um antídoto fundamental para a prevenção, por exemplo, dos distúrbios mentais, como a depressão e até mesmo nas doenças do Alzheimer. Esse bem-estar que é gerado no organismo, ele faz com que, inclusive, você tenha um sono mais reparador. E você melhorando o teu ciclo circadiano, ou seja, conseguindo mergulhar profundamente no sono, você vai conseguir que todo o teu cérebro passe por uma grande limpeza. Limpeza essa fundamental para que você possa ter uma memória melhor, uma ação melhor, uma vontade mais definida. Isso, hoje, é o grande segredo que nós gostaríamos de revelar aqui em nossa jornada das lives na terça-feira, que é esse silêncio que nos cura. Esse grande antídoto fundamental nessa prevenção contra todos os distúrbios mentais que a gente está vendo que cada dia que cresce mais. As ansiedades, a depressão, a angústia, a síndrome de pânico, tudo isso a gente pode prevenir através desse silêncio. Ou seja, os especialistas da neurociência mostram que a dinâmica do nosso cérebro e da memória, elas ficam muito mais em alerta. Porque quando você consegue sair desses ruídos extremos que está
fortalecido nessa sociedade do consumo, onde ela está gritando todos os dias, compre mais, tenha mais, queira mais. E esse ruído constante faz com que você, até mesmo aqui nas redes sociais, sejam consumidos. Ou seja, teu cérebro, tua memória, ela vai sendo consumida. Então, o que é que nós indicamos hoje para você? Buscar o silêncio. Buscar o silêncio. Não precisa ir para um mosteiro, um monastério, retiros isolados, numa montanha. Não. Você pode tirar 20 minutinhos do teu dia, logo pela manhã, logo ao anoitecer, fazer um grande momento de meditação no silêncio, fazendo com que você deixe de lado todo o processo que te aprisiona do ruído, tanto físico quanto mental. E a dica é que você busque esse silêncio que já foi muito enaltecido por grandes poetas e grandes místicos da nossa sociedade. Por quê? Porque eles sempre apontaram esse caminho. Eles apontaram que quanto mais estavam em silêncio, mais a inspiração para aquela poética acontecesse, para que esse grande insight surgisse através desse silêncio. E aí, o que é que nós podemos hoje falar? Nós podemos apresentar o silêncio na forma da meditação. A gente pode fazer meditações junto com exercícios de yoga, com mantras. Você tem que fugir do barulho, mesmo que você esteja numa grande cidade. Você tem que entrar em silêncio, em busca da natureza, buscar sair dessa artificialidade e buscar um espaço que você realmente esteja ancorado com a natureza. Como que você tem a natureza na tua casa? Buscando esse espaço, um espaço todo repleto de sentido e significado, para que você possa, no silêncio, você possa mergulhar numa leitura que seja uma leitura de alma, uma leitura para você sair do barulho da ignorância, ou seja, você sair do barulho que te deixa cada vez mais isolado dentro dessas massas. Quanto mais você buscar esse silêncio que vai te afastar de toda essa ignorância, você vai gritar para o mundo todas essas razões que faltam, que estão aí tentando te censurar, que estão tentando te calar, e aí você vai ter a força existencial, porque esse silêncio, ele vai te impor respeito, ela vai se impor respeito. Você, quando está plena, quando está em você, sedimentado, você consegue ter uma frequência que vai impor respeito, até mesmo por onde você pisar os teus pés. Porque toda a literatura mostra pra gente que o silêncio ele é sempre tratado com distinção. Então, eu gostaria de finalizar essa nossa live falando sobre um poema muito interessante que fala sobre o silêncio. Porque o silêncio ele é um poema escrito na tela do infinito, né? Por exemplo, enquanto que todos os males da mente elas são causados por esses barulhos, por esse excesso de ruído, o silêncio ele faz com que a gente se recomponha, ele faz com que a gente se harmonize. E isso faz com que o ser humano harmonizado, ele consiga ter o abraço do silêncio, esse abraço que o restaura, que o recompõe, que o recupera. Ou seja, os silêncios profundos, eles vêm como um vento batendo no nosso rosto, em meio a uma praia deserta, as pedras que se arrastam, aquela água límpida. Ou seja, o silêncio, ele tem essa força de fazer com que você saiba quem você é, que faça com que você se recomponha, se reconecte, se redescubra. Já o ruído, ele nos leva a esquecer quem somos. Então, nosso objetivo hoje é que você saia desse ruído ensurdecedor da sociedade moderna e você busque o silêncio que vai te revelar, o silêncio que nos revela e que faz com que todo o mundo dos ruídos e convulsões eles sejam aniquilados, porque nós vamos nos salvar com a silenciosa entrega à vida. E para isso, eu gostaria de ler nesse momento um poema intitulado O Silêncio, que foi escrito pelo um poeta uruguaio, se chama Mário Benedetti. Que esplêndida lagoa é o silêncio. Ali na margem um sino espera, mas ninguém ousa afundar o remo no espelho das águas quietas. Ou seja, o silêncio está sempre grávido de palavras sem pronunciar. Você está sempre emprenhada de sentido quando você mergulha no teu silêncio mais profundo. Sim, o silêncio impõe respeito. Aqui, nesse sucinto poema,
A gente está mostrando aqui a bela metáfora dos sinos e do remo do barco, que faz com que a gente se atreva a irromper o silêncio sagrado do lago, que é a nossa vida, que é a nossa existência, que é o momento que a gente diz sim à vida. Ou seja, através dos nossos silêncios criativos, a gente vai conseguindo dialogar com a paz. A paz tão fundamental para hoje, você que está aqui acompanhando essa live comigo, desenvolva a verdadeira shalom, a verdadeira paz no teu silêncio. E é isso. Corram dos ruidosos, dessa geração ruidosa, do grão-sumo, do cansaço, e venha em busca desse silêncio que é capaz, como a lenda bíblica fala, que a gente vai ser sempre capaz, no silêncio, no momento de meditação, vencer, inclusive a morte. Shalom, uma boa noite para vocês, e que o silêncio abrace a noite de vocês, e que vocês possam mergulhar num sono muito reparador. Um beijo enorme no coração de todos vocês, e até a próxima terça.